Que a paz, que a luz do Mestre fazem presente. Que todos nós sejamos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, de aprendizado. Hoje vamos continuar com o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. É uma das obras básicas da doutrina. Hoje vai continuar conosco. É Bruno que ele vai falar, vai dar fechamento, fechar hoje, né? O purgatório, ele vai fechar o purgatório para ninguém mais entrar nele. Quem tiver que sair, saia hoje. Tá bom, gente? Vamos iniciar nosso trabalho com a prece de harmonização, que vai nos ajudar a nos acalmar, serenar e entrar nessa vibração de amor, de paz e tranquilidade. Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, felizes para podermos aprender os teus ensinamentos pela ótica da doutrina dos Espíritos. Queremos também pedir auxílio à equipe espiritual amiga que se faz aqui presente com muito amor, com muito carinho, com muita paciência com cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar e quem é errado conosco. Não nos deixa cair em tentações, mas nos livra de todos os males. E com essa rogativa, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para iniciarmos a nossa noite de estudo na tua santa e doce. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, e tem 3 que falam: todo aquele que se eleva será rebaixado. E tem 3, 4, 5, 6, vai bem. O meu 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Item 6. Estas máximas são a consequência do princípio da humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima: que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde: as virtudes. Enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam num outro mundo desprovido de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não se conservarão não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecendo de glória
aqueles que esquizinharam na terra. Vamos fechar aqui. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados de uma existência são rebaixados à última posição de uma existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde, o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecer. Aí vem a lição do orgulho, né? A gente se perde, a gente começa a se achar mais do que realmente é. A pessoa tem que saber, aprender as coisas, buscar os carros, buscar o estudo, para o estudo profissional, o estudo financeiro mesmo. E muita gente se perde nesse caminho, começa a estudar, que estude, que trabalhe, que se esforce, que ganhe dinheiro mesmo com o seu trabalho. Isso é digno. Se vai fazer, vai se formar, pós-graduação, doutorado, e o que for que tiver que existir, faça. Faça, melhore sua condição de vida, no trabalho, no esforço, no estudo. Agora, não deixe isso subir a sua cabeça, porque a gente se perde com uma facilidade. Eu me lembrei de uma situação, o Michel foi fazer um cartão de visita. Aí a gente chegou lá na gráfica, aí a moça mostrou um modelo, né, para ela escolher. Normalmente, por exemplo, se eu sou engenheiro, eu vou botar, né, Ricardo Gomes Xavier, engenheiro, né? Normalmente é assim, né? Se eu sou de Michelino, né, advogado, normalmente é assim, eu acredito que seja assim. Só teve um que chamou a atenção da gente. Era advogado, sabia dizer, doutor fulano de tal, advogado. Eu só mexendo no nome dele é doutor, nunca tinha visto ninguém chamado doutor, é a primeira vez. Quer dizer, eu acho isso que ele quis mostrar o carro, que ele tenha estudado, que ele tenha se esforçado, tudo bem, mas eu acho que são coisas, títulos, que a gente se coloca, que isso no mundo espiritual, no mundo moral, não tem valor. Não estou dizendo que ele não deva se esforçar, buscar lógica, mas não deixe subir a cabeça. Michelin, ela tem casos aí de doutores da vida que ela fala, é doutor, e isso vai começando a gente inflar o nosso ego. Então vamos ter calma, saber o que é certo, o que é errado. Na hora que eu tiver que ser doutor, eu vou ser doutor. Na hora que eu não vou ter que ser, eu não vou ser. Você sabe com quem está falando, né? Já ouviram essa frase clássica? E na reunião mediúnica, a gente escuta. Você sabe com quem está falando? Porque a gente levou isso para o mundo espiritual. Porque ele era um profissional, um delegado, sei lá, um fazendeiro. Então ele continua com isso, ele leva isso para o mundo espiritual. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso realmente sobe a cabeça. O orgulho, ele é muito matreiro, ele se enraiza. Quando a gente cuida da vida, a gente está dizendo, você sabe com quem está falando? Não, sei não. Vamos lá, gente, temos 2 minutinhos. Para ser doutor, ele tem que fazer doutorado. Se você não faz doutorado, você é apenas um bacharel. Lidei muito com as situações feitas que você falou agora, colegas que eram bacharéis em direito chegaram a exercer o cargo de delegado, doutor fundamental, você é um bacharel, você fez doutorado? Não. E conheci pessoas que fizeram advocacia também aí. Doutora, você fez doutorado? É uma bacharel. Mas infelizmente está certo que estudou, mereceu chegar onde chegou, mas subiu, o orgulho subiu lá em cima dele. Eu, só para completar, assim, eu estava pensando nisso essa semana. Eu me formei faz 25 anos em matemática. Aí os colegas se encontraram assim, 2 colegas, vamos formar um grupo, ex-alunos de matemática. Aí um conhecia o outro, não sei o que, juntou uns 10 nesse grupo. Aí a gente estava conversando assim, besteira do dia a dia, conversando no grupo do WhatsApp. Aí teve um que eu sou doutor em matemática, fiz doutorado na Federal. Me desculpa, eu não tive vontade de dizer, não, eu tive vontade, não fiquei calado. Aí depois acabou o tema do grupo. Ninguém ficou assim conversando, conversar, ficou com aquele salto. E depois eu me encontrei com uns 2 que moram por aqui,
Eu disse, que bichinho, ia pensar que vai ficar em paz ali do doutor, aí eles começaram a rir. Todo mundo comentou isso por fora, sabia que ia dar nisso. Ninguém comentou no grupo. No grupo, ia ser é, discórdia, eu briga, ia falar. Porque, só para complementar o que a Anderson falou, o título de doutor para advogado foi dado pelo imperador. A gente tem o direito de usar esse título de doutor, mas é usado com muito orgulho, muito soberba, né? Como se a pessoa fosse melhor que o outro. Não é distante. Eu faço o seguinte, tem pessoas que eu quero que me chamem de senhora, porque tem pessoas que não têm limite, respeito, né? Então eu digo, olha, eu sou senhora, né? E você é o senhor, sempre trata as pessoas, porque senão tem pessoas que não respeitam a gente, né? Aí vem mulher, não sei o quê. Mas eu tenho colegas que você tem que chamar de doutor. Eu também. Fulana, não sei o quê, você quer, então você é doutor. Não é porque você é doutora, não, mas não vai me chamar, então é certidão de idade. Eu faço pelo Chicó, né? Chicó, na minha certidão de idade, está escrito Michelin. Já pensou se na identidade fosse mudar doutora Michelin, doutor João Jacinto, doutor Civil? E eu morei em Portugal. Em Portugal você tem que botar o seu título, você quer dizer, o seu título, né? Quando seja o que for, aí você coloca lá. E quando eu fui lá, eles diziam, você quer que coloque qual o título da senhora? Você quer? Não, é Michelin. Não, mas a senhora tem uma graduação, não sei o quê. Mas o meu nome é Michelin. Mas eles insistem, você vê todo mundo é assim. Doutor, eu fui falar com o marido de uma conhecida minha, e ele tem uma sapataria não, uma oficina de sapato, né? Você era sapato. Você era sapato. Eu disse, então o senhor é sapateiro, eu fiz sapateiro, não, eu sou engenheiro de sapato. Eu sou engenheiro de sapato. É um orgulho, sabe, que as pessoas têm, né? É uma arte. E respeitando a arte dele, né? Engenheiro, né? Projetar o sapato. Mas vamos lá. O tempo é chegado, passa a palavra para Bruno, que ele vai dar um complemento aí no purgatório. Hoje a gente sai do purgatório. Sai do inferno e cai do purgatório. Olha aí, sai dele. Vou botar esse microfone no purgatório. Isso vai para as penas eternas. Gente, boa noite. Desculpa a voz, gente, eu estava bastante gripado. Inclusive, se eu tossir, eu não vou morrer não. Eu tenho que dar uma tosse de cachorro. Chá de limão com alho. Oi? Chá de limão com alho. O alho eu não tomo não. Misericórdia. Só sou eu, não, tá vendo? O alho eu como, mas tomar o chá do alho, misericórdia. Dá não. Água de alho e jejum é uma delícia. Ah, mas quem fazia isso era meu amigo. Meu avô fazia isso, ele botava um pires em cima e deixava ali. Misericórdia. Tanto dia de manhã jejum é maravilha, é delícia. Coragem, deve ter eternidade aí para valer a pena. Gente, hoje a gente finaliza o purgatório e é bem mais tranquilo. Né? O purgatório não é tão complexo como o inferno, não. Né? Ele é apenas uma evolução e eu até estava falando né, semana passada. E a gente vê que essa questão de a gente trabalhar a sociedade primeiro conceber o inferno e depois a sociedade começar a conceber algo diferente faz parte do processo evolutivo, né? E aí a gente pode também fazer esse trabalho do seguinte: talvez, não necessariamente, quando nós estávamos no mundo aqui na Terra, onde ele era classificado como primitivo, talvez o inferno valesse. A classificação do mundo da gente passou por expiações e provas, a gente começa a trazer a questão do purgatório. Né? Então, assim, faz sentido. E como a gente começa a entrar na regeneração, eu acredito que o purgatório ainda vai durar um pouco, para que a gente chegue no capítulo 3 e veja o céu. Né? A gente demora um pouquinho. Foi esse tempo, não foi? Não. O céu, do céu. E para que a gente chegue lá. Então, acho que está muito ligado com essas questões. Eu só vou. Deixa eu ver aqui. Eu sei onde eu parei, eu só vou falar essa parte aqui, gente, porque não pegou na gravação anterior, beleza? Não sei se vai pegar também, porque o microfone, infelizmente, ele falhou, né? Então, quando a gente trabalha no purgatório, né, a gente fala um pouquinho sobre a questão da criação do purgatório, para que as pessoas pudessem, né, para que a igreja
e a gente não fala só a Igreja Católica, a Igreja como um todo, ela pudesse perpetuar o seu poder, então eles trouxeram uma outra questão, um outro conceito, né? Que é justamente o conceito de que, não, veja só, o inferno ele existe, mas não só existe o céu e o inferno, existe um lugar meio termo que quem não foi tão mal vai para lá, vai se limpar, né? E aí ele vai para o céu. Porque se a gente for prestar atenção, a gente já bateu isso aqui semana passada, se só existir esses dois, o céu está vazio. Está vazio. E aí a gente pode pegar na cabeça de cada um de nós aqui quem a gente ama, né? Se por algum acaso ele cometeu alguma coisa e que não seja digno de ir para o céu, e você vai para o céu, a gente vai estar feliz lá? Essa questão são lógicas, né? São essas questões lógicas de que se só existir esses dois, vai chegar um momento em que o céu vai esvaziar, porque as pessoas que foram para o céu vão atrair aqueles que amam. Porque não existe felicidade em um local, em um espaço circunscrito, em um espaço geográfico. A felicidade está no dia a dia, na convivência daqueles que a gente ama. Então, é bem claro, fica claro e evidente para a gente que se no momento em que eu estou num lugar bom, né, materialmente falando, mas eu não estou com quem eu gosto, não é bom esse lugar. Não é legal esse lugar. Um vazio. É um vazio, né? Não completa, entendeu? São essas questões. A gente pode tentar definir amor de mil maneiras, né? Mas a gente não consegue ainda materializar o amor por causa da nossa pobreza de linguagem. Mas ele completa, né? É estar com quem a gente gosta, nem sempre fazendo o que a gente gosta, mas fazendo, né? E essa é a questão. Peguem a vida de vocês são mais diferentes que eu, né? Durante essa caminhada de vocês todos aí, o que é que vocês fazem que vocês gostam? O que é que vocês fizeram? Bota na balança aqui, o que eu fiz e faço, eu gosto, e o que eu fiz e faço, o que eu tenho que fazer, obrigatório. Se a gente pesar aí, entende? Então, a gente vai começar a se questionar, e esse questionamento hoje está vindo de forma consciente para a gente. Mas em um tempo passado, ele veio do subconsciente, né? Naquela questão de que eu não quero estar aqui porque eu não me sinto bem, mas eu não sei o porquê. Eu me sinto bem perto de Ricardo, eu me sinto bem perto de Sidney, mas eu não me sinto bem perto de Tereza. Eu falo demais. Cadê o Então, assim, valeu. Então, assim, são essas questões. Quando a gente começa, a gente entra no mundo, né? Quando a gente, de fato, começa a adentrar nos espíritos, a gente começa a entrar no mundo onde a filosofia ela faz questão de aparecer no fato de não trazer resposta, porque esse não é o objetivo da filosofia, mas de provocar a gente as coisas, né? De trazer as coisas assim, para que serve isso? Ou então, por que eu levanto de manhã sempre? Por quê? Quem não tem fé de um novo dia. Quem não tem fé não levanta de manhã. É a famosa depressão, não levanta. Entendeu? Não levanta. Então assim, por que eu levanto de manhã? Vocês já pararam para pensar o que é que a gente vai fazer pro resto da vida? Trabalhar. Como? Se tudo pra gente, vê só, e a gente entra no processo de isso como é que eu posso dizer? É algo cultural do ser humano. Tudo pra gente tem começo, tem meio e tem fim. Tudo tem começo, meio e fim. E se tem começo, tem meio e tem fim, é porque tem que ter tempo. No momento em que eu retirar o tempo, como é que fica a cabeça da gente nisso? Eu não estou falando de teoria de não. Gênesis, quando ele fala da eternidade, é uma dimensão onde o tempo não conta. Gênesis, não estou falando de ciência nenhuma, antes da Gênesis, lá. Você já pararam, a gente vai chegar lá, e isso é o objetivo, né? Pelo amor de Deus, chega e está levando porrada, né? A gente vai chegar lá, né? Mas vamos pensar. A eternidade.
Vocês já assistiram um filme? Ai, Ana. Não, isso não está assistindo, não. Tem um filme que é. Eu já ouvi falar, mas Não esqueci nada, né? não, isso aqui é bem antes de Ai, Ana, o guerreiro mortal. Muito bom, muito bom. Anos 80, Aí eu vi. Só Maurício se cortasse a cabeça, né? Eu esqueci o nome do filme. Ai, Ana. Mas é um filme que ele faz essa vivência, é muito bom. São 3 horas de filme, assim, o filme é sensacional. É um filme que um rapaz, ele é um cientista, né? E ele é, se vocês lembrarem do filme, me avisa, tá? E ele é convidado para ir para o espaço para fazer algumas coisas, só que ele tem uma filha pequena, né? E ele vai para o espaço. Só que ele vai entrar em ele vai em outra dimensão. É outra dimensão, mas eles não chamam assim, né? Ele vai para um outro local, um universo, né? Que é perto de um buraco negro. Aí sai outra viagem, buraco negro, é um espaço-tempo, a gravidade dele muda o tempo. Onde ele vai, para cada uma hora que ele passa dentro do planeta que ele vai, passa na Terra, se eu não me engano, são 10 anos. Entende? Então, assim, para cada uma hora que ele passa dentro do planeta, 10 anos passa na Terra. Tá? Ele vai para tentar achar um lugar habitável, porque a Terra está se acabando. Aí o que acontece? Ele vai para esse planeta, só que ele passa em torno de algumas poucas horas. Quando ele volta, já passou muito tempo. A filha dele, que era pequenininha, já estava muito grande, até um ponto em que ele é uma viagem. É muito bom esse filme. É muito bom esse filme. Esse filme ele foi feito, né, roteirizado pelos cientistas atuais, físicos, que estão responsáveis por essa questão de teorias. Eu recomendo. No final, eu prometo que eu dou muito. Então, assim, aí a gente faz esse questionamento. Quando ele chega a reencontrar a filha dele, ele está com um ano a mais só. A filha dele já está com 100 anos. E aí ela já está perto de desencarnar, né? E ele vê a filha desencarnando, e tem toda essa parte do filme, que é legal para a gente pensar. Né? Mas é isso que eu falo. Quando a gente começa a se questionar, eu pergunto, para onde a gente vai? O que a gente está fazendo aqui? Depois que a gente sair daqui? Né? O que a gente vai fazer? Não, a gente falou de céu, falando de céu. A gente falou de inferno, falando de inferno, purgatório, falando de purgatório. Mas além, adiante, além da raça, além da espécie humana, além do reino que a gente vive hoje, que nós passaremos, o que é que a gente vai fazer? Bruno, assim, pelo que a gente ouve da doutrina, é que a gente sabe, após o desencarne, a gente vai estar com um plano espiritual, dependendo do que a gente fez de bom ou de ruim. A gente vai estudar, preparar uma nova encarnação, vai se encontrar com nossos afins, nossos desafetos, reencarnar novamente. Para mim, em teoria, tem o que é que sabe. Mas ele Isso vai acabar. Mas ele quer além disso. Quer além. Quer ir além. Além. Vai estimular para que a gente vá além. Eu acho que a cabeça da gente não. Mas para a gente ir para um outro planeta, mais evoluído, Não, e ele não falando em fica planeta, não, falando em condição nossa de Não, a gente não foi mais nenhum captar isso mundo, aí. né? É isso que eu tento trazer para a gente, que a gente. A gente vai criar novos mundos. olha, Aqui a gente vai ser mais doutor, não, a gente vai construir. Pode ser. engenheiros. Existem os espíritos responsáveis por ajustar as leis que regem o planeta. Isso é verdade. Eu já A vi. fumacinha etérea fazendo novos planos. Eu vi essa semana, eu não sei se foi no Facebook ou foi no Instagram. Uma máquina tem 3D, ela já levantando um prédio. Uma máquina 3D, ela vai fazendo um prédio de 9 andares, 9. Ele deu a metragem do dia fazendo lá. Apenas 2 pessoas no prédio normal. É totalmente possível. Vai acabar com os engenheiros desse jeito. Quando tu perguntasse o que é que a gente vai fazer, né? Aí eu logo disse assim, trabalhar. Sim. Por quê? Não, isso é sensível. Não. Mas veja bem, eu disse, o que aconteceu na situação comigo, veja bem. Talvez, assim, duas situações, né? A gente falando de toda essa, do que a gente crê aqui na desencarne, vai para a colônia, vai trabalhar, vai progredir, vai reencarnar,
pessoa no centro me disse, será que tem que estar certo? Será que vai ser isso que vai ser lá? Essa é a minha cabeça. Assim, a pessoa me disse, né? Que é assim, que estavam discordando da visão do protestante, do católico. Será que eles estão errados? Não é? A gente, sei lá. Aí eu fiquei, tá? Aí a família da minha esposa, todo bem protestante. Agora eles são protestantes diferentes, eu admiro. Porque eles têm muito estudo doutrinário. Eles são professores dessas escolas dominicais. Mas não é preconceituoso nada. Eu mesmo não tinha religião, quando eu vim do Espiritismo, deixa ele lá, pelo menos está escutando Deus. Aí eu disse, perguntei, o que é que vai acontecer quando a gente morrer? Diz aí. Não, vai ficar aqui como fosse, vai ficar no céu, no paraíso, esperando Jesus voltar na ressurreição. Aí na hora eu comecei a rir, assim, claramente, porque vai contra a gente vai ficar parado, congelado, sem trabalhar, por isso que eu disse, a gente vai trabalhar e trabalhar. Assim, eles não tinham visão. Aí aconteceu no domingo, agora no dia das noites. Aí a minha sogra, eu escutei uma coisa tão bonita hoje. O meu vizinho estava orando pela mãe dele, que já é falecida. Aí ela disse, ela no julgamento dela, ô coitada, ela não precisa de oração não, porque o protestante ela não faz uma oração pelo morto, pelo desencarnado, né? Mas essa mãe era muito uma dessas fofoqueiras da área. Aí eu fiquei rindo, eu conhecia a peça, sabe? Eu disse, mas foi bom, ele estava mandando orações vibratórias para as terras umbralinas onde ela está. Era uma pestinha dela. Aí ela, tu tá sabendo da geografia, né? Dizendo, né? De umbralina, de não sei o quê. Aí minha cunhada, o que é isso? Tipo inferno, purificação. Quer dizer, ele nem sabe disso e já fica julgando, né? É uma coisa assim. Eu creio que eu vou continuar trabalhando, a gente, né? Progredindo. Concordo com você, eu também acho que a gente vai continuar trabalhando. Agora, concluindo, como você disse, em outro universo, em outra galáxia, quem sabe, né? Que a gente pensa que só essa constelação da gente, só esse mundo, só esse sistema solar. Sim. É Tem tanta uma coisa. a gente sempre está, se você evoluir um pouco, você vai ajudando quem ainda não chegou ali no seu patamar, né? E assim eu tenho visto toda a espiritualidade desse plano. A gente está sempre ajudando quem está atrás, quem está aprendendo. E eu acho que a lógica deve continuar. Mas o conhecimento também, né? A gente vai desprendendo cada vez mais. Tem um livro muito bom chamado Emmanuel, Médium do Cristo, que é psicografado por Carlos Lacerda também, que o Cristo está em uma dimensão, claro, diferente até aí, do governo, mas existe outros pontos. Ele nem sempre está aqui, assim, ele está aqui na Terra, né? Claro, ele tem a percepção dele, a gente vê isso com um outro conceito de campo de acha que o André Luiz fala para a gente, que ele consegue sentir tudo, mas eles estão em dimensões diferentes devido ao seu crescimento. Então, assim, tudo isso é interpretação. Antes de a gente falar aqui, eu queria trazer um tema que eu estava estudando isso ontem, eu vou trabalhar no sábado. E eu percebi que nós, como espíritas, nós temos uma. Não só espíritas, todos nós seres humanos, né? A gente tem dificuldade de interpretar. A gente está trabalhando aqui e a gente vê um tempo razoável aqui, né? Acho que umas 14, 15 semanas. E cada um traz sua ideia de inferno, cada um traz sua ideia de céu, cada um traz sua ideia depois de desencarnar, como você falou, a ideia de espírita muito bem colônia, então assim, cada um tem sua ideia. E a sua ideia ela vai moldar o que vai acontecer. O evangelho que dorme no céu de não vê, né? Tem locais no mundo espiritual onde os espíritos estão lá hipnotizados, alguns através do auto-hipnotismo, da tamanha crença, e outros devido ao processo de obsessão, né? Então é questão de também a gente interpretar. Da mesma forma que tem espíritas, como se diz, quando desencarnar, vai ter o entendimento, vai ter o seu público, vai seguir. Aqueles que não vão, porque eles pegam o livro, leem, mas não entendem. Então buscando aqui ter status, para viver no mundo material, gozar do mundo material e com ignorância, né? Porque vai acabar. Não conheço ninguém que ficou passarinho, não tem minha avó. Então vai acabar, né?
Então, assim, eu queria trazer eu vou trazer uma questão para vocês, depois vocês respondem. A gente entende que para que a gente possa viver aqui na Terra, existem os nossos corpos, beleza? E os nossos corpos aqui, dentro da purgação, vamos falar do purgatório no plano espiritual, apesar da gente estar aqui, né? É o processo em que a gente começa a extirpar a nossa energia deletéria. Existem várias formas de extirpar essa energia deletéria. Eu posso, como André Luiz, né, no começo, não entender, não aceitar e me fixar no umbral, ou então eu posso entender, aceitar, não me culpar ao ponto de me prejudicar, me responsabilizar e crescer, certo? Então eu vou ter uma energia aí que vai me moldar, que vai me direcionar, que vai me fazer crescer, né? Como eu posso fazer? Como é que eu posso direcionar essa energia? Como é que eu posso moldar essa energia? É justamente esses questionamentos que eu faço aqui agora. É como a gente está direcionando a nossa mente no agora. É o porquê eu acordo. Não é tão simples assim, mas é o porquê eu faço as coisas. Porque eu tenho fé, para que eu levanto, o que prazer eu faço as coisas, o que é que tem valor para mim, porque eu não consigo fazer, vamos dizer, cumprir uma dieta, ou um exercício físico, ou sentar para estudar, porque eu procrastino, porque isso, porque aquilo. É a nossa personalidade no hoje que diz para onde eu vou no amanhã. Não tem bonzinho. Não tem essa de assim, ó, fiz uma besteira. Me cheguei muito advogado, eu fiz uma besteira, mas como não tem como provar, a gente pode contestar. Não pode? Você faz também. Tu tem condições de me defender? Ah, tenho, é tanto. Ótimo. Ótimo. Infelizmente, na justiça, pode ser que eu esteja errado, né? Hoje, do meu ponto de vista, a justiça do homem beneficia muito mais o infrator, né, do que aquela pessoa que é inocente. Ou não é? Não é mais fácil eu estar errado e dizer prove do que eu estar certo e dizer que eu fiz. Então, o processo que começa a trabalhar na questão de purgatório é o dia a dia da gente, porque a nossa vida é um verdadeiro purgatório, gente. A gente é espírito um pouco evoluído. Não adianta, né? Não adianta tomar banho para ficar limpinho, não, botar um perfume, uma roupinha para todo sair, né? Não adianta. São os nossos pensamentos. Alguns espíritos, né, falam para a gente, quando eles chegam na atmosfera terrestre de fato para visitar a gente, o cheiro fede. O nosso cheiro fede. Fluido vital. O fluido vital ele tem uma espessura, ele tem um cheiro, um odor característico para cada ser. Né? A gente vai ver que esse cheiro está de acordo com a forma como a gente vai aos poucos fazendo a nossa vida. Então, assim, algumas pessoas, ao se aproximar da gente, alguns espíritos evoluídos, nem todos, né? Talvez alguns aqui não ficam, sentem um odor ruim nosso. Então, assim, a justiça é diferente, as coisas são diferentes. Basta a gente saber o seguinte: o que é que eu preciso fazer para ser diferente também? Para ser sincero consigo mesmo, não tem como correr. E o Evangelho faz tudo isso para a gente. O Evangelho é a volta da felicidade, né? Então, aí a Igreja Católica cria lá o purgatório, né? Também a Igreja Católica passava por um processo bem difícil econômico, ou a Igreja Católica não, a Igreja, né? E aí ela cria a questão do purgatório, onde começa a reunir muito dinheiro, né? E é justamente era a Igreja, né? Católica É a igreja. ela foi aos poucos, virou apostólica, tinha seguido os apóstolos, ele teve para. Mas era igreja, era do século VI. Aí, até que chegou Martinho Lutero, né, e fez a reforma da igreja, da igreja protestante, mas que não era esse o objetivo. Né? O objetivo dele era fazer o quê? Ó, a igreja se perdeu, eu sou um cara estudioso, né? Ele foi um enviado de Deus, ele veio para isso mesmo, para mostrar os erros. Vamos debater sobre esse assunto? A primeira coisa que tem no mundo é debater. Ó, está errado, está achando que está certo, vamos sentar e debater, vamos lá e debater. Bom, ele tentou fazer isso, a igreja não aceitou, cortou ele revolucionou como reforma protestante.
A reforma, um dos principais pontos foi justamente contra a indulgência, né? Que era justamente o dinheiro que enriquece a igreja naquela época, né? E aí, justamente, quando a gente chega na terceira revelação, existem as religiões que foram criadas ao longo do tempo. Para quem leu Paulo e Estevão, vai ver que quando Jesus Cristo desencarnou, várias casas de assistência de cura existiam, né? E eles aplicavam um passe lá, tudo mais, lá invertido, certo? E eles eram tidos como os homens do caminho, né? Até que um certo ponto, foi um método, o nome dele é Arthur, não lembro, está no livro lá. Ele disse, mas os homens de caminho, né? Eles são seguidores de Cristo, tudo mais, é quando as coisas começam a tomar um rumo diferente, né? E aí chega a doutrina dos Espíritos com uma diferença. Ela descola do ser humano, né? Ela não está mais aqui no fundo, ela está em cima. Ela descola porque não foram os homens, com a influência da matéria e seus defeitos, que trouxeram os seus princípios. E isso é legal quando a gente estuda muito bem o processo de codificação da doutrina dos Espíritos. Então o valor do Espiritismo está nisso. Está na pureza dos seus princípios. E que a gente não deturpe. Porque, por mais que o Espiritismo seja uma terceira revelação, o homem pode colocar tudo a perder. O homem pode deturpar a ideia do Espiritismo e fazer com que ele vire as religiões que hoje viraram. Então existe uma luta muito grande. É justamente para que a gente, de fato, conceba o Espiritismo da forma como ele é e faça. E a única forma da gente conceber o Espiritismo da forma como ele é e fazer é a gente ser sincero conosco mesmo, né? É a gente ter transparência naquilo que a gente faz. Quando a gente tem transparência naquilo que a gente faz, a gente coloca os interesses escusos abaixo dos interesses gerais. A gente não se torna escravo do que a gente de fato quer. Aí a gente entra no Espiritismo justamente com essa nova revelação, porque já foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação está revelando o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Isso é bom entender, que ele fala aqui, explicar as misérias da vida. Daí a gente já estudou muito as misérias da vida aqui, no inferno principalmente, né? E que ela não tinha uma justificativa plausível, se a gente não entende, não adere à reencarnação como um princípio, né? E a gente vê que esse princípio ele foi excluído da igreja, justamente quando a gente falou lá do Justiniano, da esposa dele, esqueci. Teodora, sim. Porque ela não se agradava com desse princípio, né? Então, o Espiritismo traz à tona o que os povos já conheciam, e a gente fala das raças adâmicas, né? Eles já tinham esse entendimento, porque eles eram do orbe planetário que ficava em torno da estrela de Capela, não é verdade? Então eles tinham esse entendimento. Se a gente for ver a filosofia, Sócrates e Platão como precursores do Espírito, que está no Evangelho, na introdução, a gente vai ver que eles todos já tinham esse entendimento. Inclusive isso já era real lá, só que por benefício, em prol de si, se altera o curso. Altera esse curso, traz muitos problemas. Beleza? Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria falta nem teria de sofrer as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excesso. Ele mostra que ele explica o porquê que eu estou sofrendo, e ele também mostra o que é que eu estou fazendo, a causa dos meus sofrimentos atuais, a causa do que eu fiz e o que eu estou fazendo que eu posso sofrer mais na frente. Beleza? Aí é o diferencial do plano do Espírito, que é justamente trazer uma nova visão, onde a gente traz, como esse que a gente já trabalhou, né? A nova visão de Adão e Eva, certo? E a nova visão também de Abel e Caim, onde Adão e Eva justamente são as pessoas que perderam o paraíso de Capela, e imaginando como o paraíso de Capela é justamente. A gente está aqui no bem bom esse de Cleito, agora aqui, ó. A gente está tudo na roda hoje. Está aqui hoje, se ele está de boa, tranquilo, não tem problema com ninguém. Chegar no plano espiritual,
Então você tinha que ter feito muita coisa que você não fez. Mas eu não fiz o mal. Mas essa foi só uma chance. Pega as balas. No planeta agora. Chega esse replay. Num planeta onde não tem nada, primitivo. Primitivo, viu? O homem não sabe nem fazer fogo ainda. É ou não é a sair do paraíso? Com certeza. É ou não é perder o paraíso? Mas que paraíso? O planeta Terra é cheio de coisa. É. Não tem internet. Ele não sabe fazer. Tem telefone. Então, tem nem roupa. Né? Então, vê uma pessoa com a evolução do sleep como a nossa, num plano primitivo, tu consegue andar por aqui sem roupa, sem fracasso, sem coisa. Ele leva isso para dele. É instinto nosso, gente. Não tem como de correr, não. Tô com a fome, vou pedir um iFood. Vai pedir iFood aonde? Tu ainda vai entrar na idade da pedra lascada para aprender a afiar as lanças, para poder caçar. Né? Então, assim, é muito problema, gente. Porque está me sentindo um excluído de capela. Não exclui o quê? Um excluído de capela. Pronto, mas isso aí é coisa da terra. Então, é basicamente isso, gente, que a gente tem essa ideia. E aí, quando esses espíritos eles foram trazidos para cá, vieram personalidades. São justamente essas personalidades que estão trabalhadas em Abel e Caim. Quem matou quem? Abel, toda vez eu me enrolo com isso. Abel Sem um matou o outro. Agora, bota aqui o A que vem primeiro, matou o C que vem depois. Agora, o que acontece muito, a gente escuta muito essa pergunta, essa explicação que vai o degradado, não? O espírito não retrograda. Dá a entender que o espírito retrocedeu, né? E na verdade não acontece isso, né? Não. A questão de retroceder é de você desaprender o que você aprendeu. Certo? Isso é o retrocesso. Agora, se você tem um conhecimento e com esse conhecimento você aplicou erros, que você já sabia que era, você vai ter que se responsabilizar. Isso não é porque você não está retrocedendo, você não está desaprendendo. Então, a gente tem que sempre ter esse entendimento. Retroceder é não desaprender. Se declarar com toda a bagagem dele aí, ó. Vai lá. Ele não desaprende nada. Ele vai para lá. Mas ele não consegue mais ficar aqui. Beleza? Vamos aumentando de quilo. Isso que é o planeta Quiro, né? É bem para a gente ver os egípcios, né, que vieram de Capela, toda aquela bagagem eles trouxeram com ele, né? Vieram para um planeta mais atrasado, mas o intelecto dele estava tudo ali, né? Só precisava desenvolver com o tempo. Exatamente. E aí a gente entra no final aí da nossa apresentação, falando algumas conceituações bem interessantes para que a gente possa fixar, onde o livro diz o seguinte: o Espiritismo não nega a coisa, mas confirma a penalidade futura. Ele diz o seguinte: vai ter problema sim, vai ter dores no futuro sim. Como ele disse, mas ele explica por que isso acontece. Não é porque Deus é bonzinho, Deus é malzinho. Porque a gente está fazendo postinha. Né? Mas assim, o que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega o sim purgatório, pois prova que nele nos achamos e definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz a crença aqueles mesmos que o negam. Repele as peças pelos mortos? Não. Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para conduzir ao bem, e por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. Então, o Espiritismo faz o seguinte: vamos explicar o que está acontecendo? É uma questão, você pega uma questão de matemática, você que é professor de matemática, dá para um que não sabe, ele vai errar. Não adianta. E é isso. Pode ser o que Serve for. pra quê? Tome, resolva. Ele vai rabiscar, ele vai para lá, vai para cá, vai rasgar o papel, aí vai apagar, apaga o papel raio. Não vai dar. Ele vai sofrer com aquilo, não vai? Vai sofrer. Mas esse processo de sofrimento, se ele souber buscar, ele vai aprender. Como no começo ele não tem condições, o aluno não tem condições de entender uma aula, é necessário que ele vá aprendendo aos poucos, né? Pelo tato.
até que chega um ponto em que a sociedade ou o aluno ele atinge um grau de maturidade, e esse grau de maturidade proporciona a ele dizer assim, ó, vou dar para você o conhecimento. O que acontece quando a gente faz isso? O que está acontecendo agora aí? O Espiritismo está vindo chacota, não sei se vocês estão vendo. A maioria dos podcasts da vida que fala sobre religião. A primeira coisa que eles falam é justamente que Kardec nem é conhecido na França. Logo que eles falam assim, como é que tu vai aderir a uma doutrina de que o próprio codificador não é nem conhecido na França? No meu nome é codificador. Começa a ignorância, por isso que é interessante que a gente saiba da história. Né? Segundo, como é que tu vai entender ou aderir a uma doutrina que ela não é aceita na França? Ela veio para o Brasil. Por quê? E hoje ainda dizem que Kardec está ultrapassado. Tem muita gente dizendo. Já teve gente que abriu uma live para corrigir o evangelho. Passado, não, passado. Eu Kardec era machista. Criaram. Eles querem modificar, inclusive, o evangelho, a modificação. Tem de tudo, só que esses aí são quem estão dentro. Eu estou falando só daqueles que estão fora. Sim. Para que a gente entenda, se situe no que estão fazendo com aquilo que a gente professa. Né? Qual é o melhor meio da gente professar dos Espíritos? É praticar. É ser diferente no trato consigo, consequentemente com as pessoas. Entende? Se estuda, aprende e bota na prática. Se praticar. Aí o Evangelho. Tem uma pessoa aqui no centro que não gosta de mim. Tá. Ela sempre faz alguma coisa para me atingir. Tá. Mas a rivalidade só existe se eu também alimentar. Então eu só vai ficar lá, gente. Então, a gente começa, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, eu sou o primeiro a dizer que não é fácil. Se me irrita, também dou logo outra de volta, né? Mas assim, não é certo. Não é, mas a gente está aprendendo. Então, assim, a gente começa a entender que a melhor maneira da gente trazer a doutrina espírita para dentro de um contexto e um convívio é a mudança que ela faz dentro do próximo. Não que a gente tenta mudar o próximo. Né? E quando eu comecei na doutrina espírita, eu sempre gostei do espiritismo, mas sempre com safadeza, eu nunca vinha. Passei por uns problemas lá em casa. Passava o tempo saía, né? Não, nunca tinha vindo. Acho que eu vim para cá, tinha 17 anos. Aí, safadeza não vinha. Aí passei por uns problemas, acho que agora eu vou. Aí depois do tempo eu fui proibido pelo meu pai, eu não podia vir, mas eu vim escondido. Então assim, ao longo do tempo as pessoas foram aceitando que aquilo era o que eu queria, né? E hoje em dia elas viram que aquilo me mostrou, não que me deixou o cara, não, mas que me fez uma pessoa diferente. Então, as pessoas que antigamente me criticavam, elas começam a perguntar, né, o que é que faz, o que é que fala. Então assim, seja a mudança que você quer nas pessoas. É simples isso. Né? Porque quando a gente está, muitas vezes a gente está lá assistindo uma palestra, qualquer outra coisa, lembra? Eita, isso aqui eu vou mostrar para a Iana. Não, bonitão, é para você. Para você mesmo. É para você, bonitão. Né? Então, assim, é a sua mudança, é o que você tem que fazer, não é o outro. Né? O outro, no momento certo, é porque ele deixou um trabalho a ser feito. Quer falar? Muitas vezes a mudança que nós vamos cobrar no outro é mudando nós mesmos. O outro vai observando, vai vendo que você está agindo de uma forma diferente, está vivendo melhor, e aquilo ali desperta no outro. Outra coisa que eu ia falar, Bruno, é o seguinte: vivemos sendo provado o tempo todo, e essa situação, se eu estou dentro de uma casa espírita, tem um ou dois que não gostam de mim, eu tenho que estar ali justamente para trabalhar, para superar essa dificuldade que eu estou ali, porque eu preciso passar por aquilo ali. Para daí eu ter o aprendizado e fazer reflexões do preciso e buscar a evolução ali dentro do problema, porque senão o cara for com ele. Se a gente for desistir de tudo que a gente está fazendo, porque tem pessoas que gostam da gente, a gente vai ficar dentro de casa. Às vezes nem dentro de casa, né? Brincadeira, eu já estou meio assim, é a doença. Olha, pergunta 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos espíritos de acordo com os seus méritos? Já respondendo essa pergunta.
As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do Espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habita. Ele quer dizer aqui, mais ou menos aqui, você pode ser feliz em qualquer lugar que você estiver. Porque o princípio de sua própria felicidade está em você. A gente traz em nós mesmos. E aí, eu jogo a bola para vocês. Eu já responderão as questões. Se vocês souberem, respondam. Se não souberem, pesquisem. O que é ser feliz para cada um de nós? O que é ser feliz? É algo muito abstrato. Se eu acredito que vai começar a escapar pela minha mão. Então, quando a gente começa a entender o que me faz bem, a gente vai começar a ter uma ideia do que de fato é felicidade para mim. Só que existe um problema. Bom, o que me faz bem é bom? Tem gente que para ser feliz precisa fumar um cigarro e uma cerveja. Ou então sentar na porta da sua casa assim com um vizinho e falar da vida dos outros. Mas Tem. Ela se sente bem, né? Se sente bem ou não? Eu, quando bebia, gostava de sentar com a garrafa de uísque assim, ó, o tempo todinho, escutando minha música de Roberto Carlos, aquela música todinha, e me sentia Aí é bem. onde eu entro no questionamento de felicidade. Faz bem para você? Parece que faz, mas não faz. E é justamente quando existe um problema, é formalismo da sem martilha, quando a gente voa para dentro da gente, a gente vai entender o que a gente coloca como princípio, e a gente vai entender que a gente tem que reformar. É desconstruir ou reconstruir o que eu construí errado. O que eu construí a duras penas. E isso é difícil. Processo longo. Isso é difícil, doloroso, dói. Porque mudar dói. Mudar dói, meu velho. Não tem por onde correr, não. Eu quero saber quem foi que mudou e não doeu. Na nossa condição, mudar ainda dói. Porque o que é legal é a gente estar sentado na nossa poltrona, relaxado, o clima agradável, eu com minha alimentação e a vida passando. E a gente começa a viver assim. O legal da nova revelação é justamente o processo dele estar sempre mostrando para a gente que tu evoluiu, Ciclei. Há 10 anos atrás, tu era uma pessoa, hoje tu está um ser muito mais evoluído. Mas está longe ainda. Então, a primeira pessoa que corre dessas ideias é o preguiçoso. O preguiçoso não fica. Porque você não para nunca. É um processo evolutivo de auto-questionamento. E a gente ainda vê pessoas que ficam questionando os outros e a forma de ser. Entende? A gente vê pessoas que questionam a vida dos outros, mas não questionam a sua. E a gente vai parar com isso. Ô Bruno, olha só, quando tu fala. Eu não. Quando a sua fala, vou colocar assim, que o purgatório, o inferno, e que o espírito ele vai estar na condição de inclinação dele, vai o levar, não é? Aí quando tu falaste também que assim, em relação a onde nós podemos estar, em relação à nossa evolução, a gente vai ver que talvez essa evolução, esse purgatório, esse inferno, talvez seja muito, como eu falei para você, o nosso estado mínimo, um lado de estar, não é? Aí eu estava pensando assim, Bruno, quando você deu o exemplo, ele evoluiu, mas ele vai para um outro planeta, que aquele planeta é menos evoluído do que a Terra. Então, para mim, estar
está em um planeta muito evoluído, chegar ali seria para mim o meu inferno, meu purgatório, porque ali eu estaria sem, vamos dizer assim, sem ter as condições do que na Terra, eu tenho que reaprender a sobreviver dessa forma para que eu possa progredir. Né? Então, por isso, Bruno, aí quando você entra no sentido de felicidade, que você está falando, eu tenho como você está falando que, por mais que a gente, quando lê o Evangelho, fala assim, temos um momento de felicidade, a gente vai ver que as pessoas elas vão encontrar em cada ponto, no entender delas, a felicidade. Aí você fala aí, mas muitas das vezes nós não entendemos a felicidade porque nós temos muito que estruturar dentro da gente sentimentos, emoções. Então eu acho que tudo isso que você está falando, assim, que eu estou entendendo, Bruno, é assim, purgatório, inferno, paraíso, céu, sempre vai estar de acordo com o que eu estou evoluindo, progredindo. À medida em que eu vou me desmaterializando da matéria e vou me espiritualizando mais, então eu vou acabando entendendo que tudo isso é um pacote, vamos dizer assim, de um grande aprendizado para algo mais. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer assim. Perfeito. Porque, assim, quando a gente chega nessa questão de questionar o que é felicidade para o outro, eu não estou questionando a felicidade de ninguém aqui, né? Porque se a felicidade não é certa ou errada, isso é muito perigoso, porque gera muito problema, que a gente mexe com o íntimo da pessoa. E nós não estamos preparados para ser questionados desse jeito. Eu pelo menos não escuto. Eu só estou aqui, trago exemplos que eu sei de pessoas que você não conhecem, né, e questiono, trago a ideia. Vou trazer outro exemplo. Conheço uma pessoa que eu amo de coração, de paixão, sou maravilhosa, mas que ela é uma pessoa que gosta muito de algo. Ela faz tudo, viu? É estressada no campo. Ela só fica tranquila quando toma a cachaçinha dela. Para ele, para aquela pessoa, é a felicidade dele. Eu já disse que ele está doido, eu não vou curtir a vida, não é? Mas eu consigo perceber que, por mais que ali, de alguma forma, psicologicamente, momentaneamente, traga um benefício a ele, em um momento não tão distante, vai prejudicar. Então, no exato momento que eu digo que a gente entende que é felicidade, que a gente busca o doutrina do Espírito, que a gente questiona o que é que é a nossa felicidade para no caminho certo, é justamente o que a gente não tem que faz. Isso é muito perigoso. Fecha a janela do carro que está tudo trombadinho. Cara, você vai pedir uma moeda. Fico mordido com isso. E eu falo de mim. Estou no drive-thru. Isso é comum, drive-thru do McDonald's, gente. Está lá, comendo com cara de fome, magro, só o pão, pedindo um sanduíche. Quem dá? Ninguém. Não estou questionando ninguém. Estou colocando eu como exemplo. Mas é que é bonito a gente estar aqui dentro. É legal a gente estar aqui dentro. É bacana. Mas se o que a gente está fazendo aqui dentro não está refletindo o mínimo, eu estou dizendo o mínimo. O mínimo, gente. Hoje antes de vir eu estava passando com os cachorros, uma rapaz falando da rua. Se eu tenho uma roupa aí não, se eu não roupa não. Mas se eu tivesse daí, eu disse, eu sou um cara morador de rua, estou precisando de rua. Eu estou dizendo assim, o que a gente está fazendo aqui, muito conhecimento, é muito conhecimento. Se a gente for estudar a Gênesis, a gente vai entender a criação de tudo, claro, nas nossas possibilidades, mas de uma forma muito abrangente. Assim, coisa que a gente assim, meu Deus do céu, que viagem. Mas o que esse conhecimento está modificando nas tuas atitudes? Na tua não, Não sei. Entende? Se a gente não tem a coragem de fazer justamente essa viagem para dentro da gente. Outra coisa que eu fico mordido, não, eu fico mordido. Sou trabalhador de qualquer que seja o seu espírito. Mas sempre que acontecer um problema, eu falto sempre. Eu não falto no meu trabalho, eu não falto no compromisso, eu não falto sempre. Tudo que acontecer na minha vida vai estourar no centro. Por quê? Porque não paga, porque não assina carteira, porque é por isso que a gente se compromete.
Então eu vou me comprometer o quê? Com aquilo que vai me dar prazer ou com aquilo que é uma obrigação, senão eu não como? E aí? Pergunta o presidente dele. Isso não é bom? Pergunta ele, isso não é bom você presidente daqui? Vamos pensar do lado dele. Não sei. Pergunta aí, pô. Vamos perguntar. Ele vai dar nome não, mas vai dizer. Por que o Michel tem que ficar do lado dele? Porque não é para a esposa estar muito perto de trabalho, não. Não, cara, não sei não. Porque você não dá conta, meu velho. Mas isso não é aqui, não. É em todo lugar onde você não se compromete financeiramente, então, porque se você não fizer, você não come. É trabalho voluntário. E você é voluntário, não pode faltar. Olha, Mas eu acho que não está fazendo nem pior, né? Até aprender. Tem que apanhar. Se não está aprendendo pelo amor, vai apanhar. Não tem outra, só são duas. Amor ou dor. Está escolhendo o quê? Se eu estou sempre deixando para depois, vai ter que fazer. você tem que entender o seguinte: quando você assume um compromisso, você tem que aplicar com ele. Eu aceitei, meu compromisso é tal. Eu só marquei porque eu consigo. Isso é bonito. Me esforçando. Eu acho que 900 das pessoas falam isso, mas a gente conta no dedo quem faz. Principalmente quando o compromisso ele não envolve financeiro nem de uma obrigação da tua vida. Segunda-feira agora, esse exemplo, a gente estava saindo do centro, estava fechando o centro, aí tem uma trabalhadora foi na terça, aí na segunda ela disse, eu vinha para o centro, me arrumei, tomei banho, dei perfume, quando eu botei o pé na calçada, uma chuva. Eu disse, então não é para ir para o centro não. E botou. Mas minha língua coçou, mas eu me segurei. Eu ia fazer feito Orlando, né? Não pode vir na chuva não, porque vem para o centro. Eu pensei nele agora, porque ele disse, o cara está acabando de barriga, O espírito não pode vir. Vai receber, se fosse para receber, duvido que não vinha. Mas o salário que a gente está recebendo aqui é o nosso melhoramento, é a nossa mudança moral. Esse salário não tem dinheiro no mundo que pague. Mas ela disse que não tem, porque deu para dizer assim, Deus não queria que eu fosse para o centro hoje. Foi isso que ela disse, com outras palavras. Mas quase que eu só não venho quando não dá mesmo, porque eu moro em Maravilha, chovendo em campo, quando a chuva lá de lá para cá, lá, eu já vim uma vez, quando cheguei ali perto do viaduto da Caixa Capital, do jeito do tempo, passa, botou ele que tem trocar. Não estou pedindo explicação de ninguém aqui. não. Eu sei disso, A aula aqui é purgatório, esse técnico aqui é tudo teoria, viu? Só um desafio. Deixa eu só terminar, viu? Aí a gente começa a. Vai falar disso. Esqueceu também. Não, eu não estou sendo contra nada, a gente está aqui só conversando, né? Agora, assim, será que assim, hoje eu não vou, isso aquilo, depois eu vou. Aí a pessoa, no futuro, se compromete, se quer, assim, a reforma que já foi pouco a pouco fazendo dela, depois começa a ser mais assim. Isso não fez parte daquele processo dela? Faz parte do processo. Por quê? Porque aí, quando você falou, eu me lembrei, a ACD, quando você se compromete, parece que você tem duas faltas, já é cortado. Já pensou? As pessoas aqui, com duas faltas eu já fui cedo. Não faz parte do processo evolutivo, não faz? Faz. Isso não explica, justifica. não justifica. Justifica, mas não explica. Por quê? A gente sofre porque a gente faz menos do que deveria fazer. A gente não faz o que a gente deveria fazer. Esse é o ponto, entendeu? Aí, tem o Espírito Ramati, né, tem um livro chamado A Vida da Sepultura, ele faz um censo espiritual, já tem uma atualização, para se não está em 21 bilhões, em 2018, e Maria Manuel Escravo, no livro Lá do Oculto da Transição Planetária, certo? Escuta só. O orbe terrestre é povoado por aproximadamente 20 bilhões de espíritos, dos quais a metade está em necessidade urgente de reencarnação. Tem 10 bilhões de espíritos precisam reencarnar urgentemente. A situação, a situação é tão desesperadora que não recuariam diante da existência física mais atroz ou desertada da sonda, desde que pudessem descer a carne, drenando a esta o conteúdo tóxico e torturante que ainda percorre a delicada estrutura fluida do perispírito. Estrutura fluida do perispírito. Isso que eu queria dizer é o seguinte, existem 10 bilhões de espíritos ao redor da Terra Para reencarnar. que precisam reencarnar urgente. Por quê? Por quê? Porque tem besteira.
Clínica não Simples, porque fez besteira, acumulou fluido deletério, causa sofrimentos irreparáveis, que só é capaz de aliviar com a reencarnação. O nosso corpo físico, ele serve como um dreno de energia negativa. Por exemplo, um câncer, quando ele está se desenvolvendo, é quando a energia deletéria que está no perispírito começa a ser drenada para o corpo físico. Ele começa a desarranjar as células, se multiplicam, entendeu? Então, presta atenção, 10 bilhões de espíritos. Eu acredito que esse não está mais isso não, porque já começou o processo de exílio, né, esse 2007. Eu sei que está em 21 bilhões em 2018. Né? Mas assim, imagina, são 10 de espírito para reencarnar. De população, no centro da população espiritual, 21 bilhões. Tem Certo? espíritos que não são humanos, né? Sim, deformado, sim. Aí eu trouxe algumas situações que reencarnar desse jeito seria a bênção. É bênção, porque isso existe. Sim, isso aqui é realidade. Sim. Só que vamos mudar a ótica da gente. Quando eu vou ver, se eu colocar isso em qualquer local, vão perguntar onde é que está Deus? Mas Deus está aqui, ó. Deus está num processo em que a gente consegue perceber que não é a carne que é a felicidade, não é a aparência que traz o bem. Entende? Porque, gente, com todo respeito, nós estamos em 3, 6, 7 e 8. Quer dizer que acho que 99% da gente tem que desencarnar, vai dar um carro. Vai dar um carro. É um outro que desencarna, abre aspas, de corpo bonitinho. Aprendizado. Está se preparando para adoecer? Não vamos adoecer não, mas está mudando as suas atitudes. Que bom. Então, eu quero responder não, eu estou só fazendo um cagaçamento. Eu estou mudando minhas atitudes, já estou com tendinite, com artrite, com ocídio, com gastrite, estou com 30 anos, como 2 remédios de manhã, 1 remédio de tarde, 3 remédios de noite. É um lindinho. Como outra coisa. Pessoal, essa quantidade de espíritos para reencarnar. Com esse movimento que a gente está vendo, não é só no Brasil, não, é dentro do planeta Terra. Querendo a todo custo liberar um aborto aí de todo jeito. Vai diminuir mais ainda. Vale agora. Delinquência. Tanto o Paulo César Frutuoso como o Ramatiz, ele traz aqui karma coletivo. Divulgação, que é o tema da aula. Beleza. Bom, a sociedade atualmente se encontra obrigada a conviver com a ação kármica coletiva, devido também às atitudes de negação de guarida em nossos lares. Vamos lá explicar a situação. Eles dizem o seguinte, as pessoas mais instruídas, nós, que temos a possibilidade de ir para a escola, que temos a possibilidade de ver algumas informações, né? Que temos um pai, uma mãe, um tio, seja lá quem for, que o Senhor não faz isso, não é legal. Nós, quando crescemos, gente, não é crítica a ninguém, eu preciso falar isso, certo? Nós, quando crescemos, muitas vezes nós dizemos, eu não vou ter filho não, porque é caro. Criar cachorro, né? Não, meu filho é meu cachorro, não é meu animal. Não, vou ter filho, vou ter só um então. Programou 3, vou ter só um. Oxe, filho é minha escola. Realmente não está caramba. Mas que leva a escola? Não, não tem filho. Aí o que acontece? Ok. Gente, a lei, Deus dá um livre-arbítrio para a gente de verdade. A gente se planeja para descer aqui, mas a gente fala que a gente quer aqui. Mas é um certo ponto. Mas fala que a gente quer. Então se eu planejei para vir com 3, mas só quero 1. Geralmente isso vai acontecer. A não ser que tu vai, não, esse tem que vir mesmo, mas 3 é 1. Aí beleza, aí tem o que fazer. Né? Mas a gente está entendendo, a gente está aprendendo, a gente está estudando, a gente está concebendo e a gente não está querendo ajudar e colaborar. Aí o que acontece? Uma ação kármica coletiva. Aonde é que vai estourar esses espíritos que tem que nascer? Os menos esclarecidos. Literalmente nas pessoas mais ignorantes. E é o que a gente vê desde sempre.
Só que o que é que acontece? Qual é o ambiente, não é preconceito, mas é uma realidade. Qual é a probabilidade da criança ter um ambiente ruim nascendo aí? 99,999? Nascendo aonde? Nascendo em locais de extrema pobreza, miséria. Vou citar isso não, porque eu não posso dizer que está gravando preconceito. Na miséria. Né? Na miséria, qual a probabilidade de um ser, vários seres nascendo na miséria, onde existe tráfico, roubo, assassinato, estupro, dentro de alguns locais, a fome, dentro de alguns locais, apologia ao crime. Qual é a probabilidade desses seres reencarnantes, que são seres que precisam reencarnar como nós, terem esse desenvolvimento? É lá em cima. É justamente o que a gente passa hoje aqui. Aí todos vamos pagar, né? Estamos, né? Vamos, estamos. Né? Pagando pra saber. Sim, não sou eu não. Não é você não. Pessoal, repetir uma coisa, pessoal. Um casal ele vem, programou para ter 3 filhos, como você comentou aí, certo? Mas esse casal só tem um filho e o marido disse para a esposa: ó, eu não quero mais filho não, ficar só em um mês, filho. E era fazer uma cirurgia para não ter mais filhos, certo? Eles queriam esse filho, tinham uma boa educação e tal. Quando eles chegam no plano espiritual, eu estou perguntando o que é para entender, tá? Mas se você souber, chega no plano espiritual, assim, eles espíritos. Aí vão se encontrar com os mentores, não estava esperando nada. E vamos dizer assim: vocês têm 3, você só teve um, e você ainda com sua esposa não cirurgia, não era para ter feito, e só teve um. Nesse caso, esses mesmos espíritos do mundo, eles estariam, vamos dizer assim, terem feito algo muito errado, tem trazido muita essa palavra, tá? Um karma pesado para eles, por não ter deixado cumprir, vamos dizer assim, a programação nacional desses espíritos. Sim, eu vou ser inconsequente dizer que acho que todos nós temos uma planejamento encarnatório. E a grande maioria da gente chega no plano espiritual, a grande maioria. Isso eu até trouxe um gráfico chega a se cumprir com 100%. Né? Chega fazendo coisas boas, mas errando outras. E quando a gente chega lá, né, um âmbito de espíritos que isso nos sopra. Claro, também tem a condição para quem vai chegar, a vida tem que. Mas chega de uma forma positiva. Eles foram de forma carinhosa mostrar o que a gente fez de bom, o que a gente não fez. E o que a gente faz? Trabalha para fazer melhor. Entende? Então, assim, sai da história de filho, de eu, não. Nós, as nossas atividades hoje. Eu falar de mim, orgulhoso, vaidoso, egoísta. Eu estou fazendo o que é necessário, o que eu me comprometi a fazer, e eu não sei se. Aí digo, pô, se eu fosse apertar, eu diria que não. Eu diria que 100% não estou fazendo, não. E é por isso que eu sempre tento fazer mais. Entende? Então, assim, isso é unânime para a gente. Entende? Se você for ler o Sexo e Destino, tem as universidades espirituais que preparam os espíritos para decidir reencarnar, e eles mostram lá que é uma parcela muito pequena que chega a 100%, tá? Muito pequena mesmo. São os que já vem muito para fora. Se a filha da grande não nasce, a filha da porque ele nasce e passa pouco tempo. E a necessidade, a gente já vai entrar em questões específicas, né, que aí não dá para a gente trabalhar sem ser um tema muito novo. Por exemplo, existem alguns espíritos que reencarnam aqui e eles são, a gente chama de reencarnação completista. Um suicídio, seja ele consciente ou não. Né? E aí ele vai só com o tempo da encarnação que ele tem para terminar o período que ele tem de vir aqui. Mas isso é muito abrangente. Não tem como dizer para você que é isso ou não é. Viu? E aí, gente, a gente entra nessa questão, né?
Para a gente, eu falei da questão do karma coletivo, né, da delinquência. A gente já convive, isso é fato, todos nós estamos aqui dentro. Todos nós fizemos besteira. Agora, antes, eu vou fazer isso. Né? Mas, relacionado a nós, no nosso interior, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso fazer hoje para estar indo fazendo ser diferente? Aí não sei para a gente e para cada um e vai para o seguinte, né? Aí na pergunta 1013, Kardec pergunta do Espírito. O que se deve entender por purgatório, né? Assim, dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faria expiar. Então, dores físicas e morais. Então, enquanto existir dor física e moral, a gente está se purificando. A gente está vivendo nele, né? A gente está se purificando. Então, na terra, seja ela o plano mais físico, os planos extrafísicos que a rodeia que eles estão fora, né? É um local onde a gente está limpando as nossas faltas, expiando. Então, não pode estar no melhor lugar que não está. Se a gente está passando por dificuldade, esse passando por dificuldade, geralmente. Esse exemplo que se perguntou desse casal que se programou ter 3 filhos, teve 2, quando está no mundo espiritual, consciência pesada pelo não ter cumprido aquele plano, eles vão se sentir com uma dor moral muito grande, vão se sentir no inferno inferior deles, né? E vão querer reparar isso o mais rápido que for possível. Vão ter que entrar naquela fila dos 20, dos 10 milhões. E é Esse é o bronca. nome, né? Nós? Os dois tentaram. Não, nós Olha, mas o que é importante essa questão é que a gente entende que existe esse processo de reconhecimento do erro, mas a gente também tem que entender que a culpa não é saudável. Né? E eu falo isso para que a gente se prepare, porque quando a gente chegar lá e vai dizer assim, bicho, que fizesse besteira aqui nesse negócio aqui. Beleza, eu errei, você tem seu tempo de ficar aqui, mas a culpa não é saudável, não adianta ficar se martirizando. Culpa paralisa, né? Se responsabilize. Eu sei uma coisa, se eu vim para gravar para 3 ou 4, só tive 2 e joga a vasectomia. Vamos embora. Aí eu trouxe 2 exemplos de questão de purgatório, de vivência, né, de limpeza. Né? Que a primeira civilização egípcia, né, onde está no livro A Caminho da Luz, eu até falei disso semana passada. O seguinte, dentro desse espírito degradado na Terra, os que construíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Né? Aí os espíritos, gente, não sei precisar realmente, porque existem 2 livros que você leu, mas se você não leu, leiam que vale a pena, é bom, e tem uma leitura bem tranquila. Exilados por Amor, vou mostrar a história dos 2 rapazes aí que se odeiam, né? Mas eles foram exilados para cá, Ernesto, tem influência na igreja também, mas assim. E exilados de capela, né? Aí eu fico às vezes tentando identificar, porque tudo que eu leio eu tento trazer para a minha realidade, né? Eu fico às vezes tentando identificar hoje a civilização egípcia. Quem seria daqui, da Terra? Eu não consigo achar, eu acho que eu entendeu a pergunta? Você entendeu? A personalidade das pessoas que foram exiladas de capela para cá. Se a gente fosse encaixar hoje no nosso planeta Terra, onde estariam elas? Eu quero falar nessa parte da civilização egípcia. Que aí eu ia te perguntar, né? Tudo isso que a gente vem conversando, essa perseguição da Igreja Católica, protestante, não sei o que, assim, contra o Espiritismo, né? Aí já tinha em algumas literaturas, teve a Inquisição, queimaram o pessoal na fogueira, os princípios, as mediunidades que foram despertadas. Isso foi aqui no Brasil, foi na Europa, foi assim, qual foram os países propriamente. Porque em paralelo, aí quando eu li um livro agora que eu acabei, foi a sacerdotista de esqueci o nome do autor. Rapaz, eu nunca tinha lido da civilização egípcia, não. A espiritualidade que eles tinham
que eles tinham os faraós preparavam para os sacerdotes, não sei o quê. Tinha atonista, não sei o quê, que era uma pessoa, era um médico de comunicação e vidente, que ele previa o futuro, pitoniza, previa o futuro. Tudo isso no paralelo agora não tinha essa perseguição, creio, né? Que não tinha essa perseguição lá. E aqui nessa outra parte vamos dizer, do continente, era essa perseguição toda, né? A faculdade de predizer o futuro está muito ligada ao conhecimento da língua, conhecimento da faculdade. Você consegue, provavelmente falando, você pega algumas coisas e você bota no computador e nem calcula. Quando você prevê o futuro também está relacionado a isso. Você entender o nível evolutivo da população, os seus pensamentos, e você sabe o que vai acontecer com as consequências do evoluir. Os egípcios eles eram muito evoluídos, a ponto de que, de fato, eles sabiam as coisas e eles não faziam, nem falavam, porque sabiam que não tinha jeito. A gente nem entendeu. Eles conviviam com mais grosseiros, porque as raças adâmicas elas foram colocadas junto aos espíritos primitivos para que os mais evoluídos alavancassem o crescimento dos mais primitivos. Eles conviviam juntos, né? Mas algumas coisas, os próprios egípcios eles não falavam dessa coisa. Mas falavam o quê? Ele sabia que adiantava. Tá. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso decreto da face obscura do mundo terreno, e tanto lhe doía semelhante humilhação que, da lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose. Foi a teoria da gente reencarnar um bicho, né? Acreditando que a alma de um homem podia regressar ao culto do irracional. Aquela questão que tu falou, Ricardo, pensar que a gente regredia. Foi justamente isso, que a gente voltar para cá, para esse problema, entendeu? Por determinação coletiva dos deuses, a metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe foi infligido pelo peito terrestre. A origem da metempsicose. Eles têm razão. Querendo ouvir na terra e querendo ouvir no lugar pior. Ao invés de dormir na nossa cama, nem no meio do nada. Na caverna. Aí, as pirâmides. Eles eram espiritualistas ou espíritos? Era o que? Era espiritualista, né? O que a gente tem de mais evoluído em civilização já tem 3.400, 5 anos, a gente não encontra hoje. Nesse contexto todo, né? De espiritualidade, de ciência, de tudo junto, a gente não. O que a gente consegue fazer é pegar esse livro que são psicografados de pessoas que tiveram esse contato que tem, porque a gente sabe que no plano espiritual é diferente, Emmanuel desses, e fazer algumas comparações. E as comparações eles realmente pontuavam justamente. Eles embalsavam os corpos. Essa questão de vários deuses também está ligada a que os espíritos das Nostradamus, capelinos, eles tinham consciência de que existiam espíritos que tinham a capacidade, a responsabilidade de governar a lei física de cada ponto. Entendeu? Sol, ar. E aí, esse conhecimento começou a surgir a questão dos vários deuses, junto com o contato dos mais ignorantes. Como eles sabiam que a ignorância se declara, como eles sabiam que não adiantava explicar isso para a raça primitiva, deixar eles cultuassem da forma que achassem direito. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudantes da verdade da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Dentro das pirâmides, né? Antes deles, as pirâmides foram as últimas construções dele, e eles construíram essas pirâmides segundo Emmanuel, porque Jesus Cristo comunicou a eles que a missão deles aqui na Terra, a purgação deles aqui na Terra havia se encerrado, e que eles iam voltar para o orbe lá, planetário de Capela. Né? E aí foi quando eles ficaram muito felizes e deixaram essa contribuição. As pirâmides, e dentro dessas pirâmides existem as predições, né? Existem muitas profecias que algumas se cumpriram já e outras estão por vir. Bruno, quais são? Não sei. Um dia que eu for lá, eu digo mas é bom, é um lugar bom para só viajar. Sim, legal pra caramba, né? E por fim, eu gosto muito do seguinte, a redenção de Lampião. Lampião é Maria Bonita, né?
Existe um livro, O Lado Oculto da Transição Planetária, de Maria Modas Cabral, eu falei aqui hoje, e aí ele fala justamente dessa questão que o planeta está passando, né? É uma questão de que ó, tem gente que realmente não tem mais condição de estar aqui, já está sendo exilado, e tem gente que está aqui trabalhando. Não sei se vocês já foram lá para essa é Egípcia. Onde é que eu fui, viajei, era Lagoas. Não sei, é por ali. Por aqueles dois estados. Que tem até uma divisão. Eu fui andei naquele livro, tão legal. E lá tem a história do Gabriel Maria Bonita, né? E eles eram cangaceiros e matavam, morriam. Tinha seus ideias aí. Quando o Lampião desencarnou, ele desencarnou naquela vida brutalidade dele, né? Mas até um pouco isso foi arrebatado. Então lá. Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que é conhecido como Irmão Ferreira atualmente, também conhecido por apelido do rei do cangaço. Irmão Ferreira é excelente trabalhador das regiões abismadas. Graças à sua índole corajosa e seu incomparável poder mental, tornou-se o que se pode chamar, segundo Modéstia, Modéstia, um cangaceiro do Cristo. Tendo vivido a ilha do cangaço brasileiro, pernoitou longos anos de sofrimento e de psicosfera pestilenciais, adquirindo vastas experiências sobre a maneira de atuação das terras. Após essa etapa, resgatada pelo de Jesus, destinada a viver de Menezes e de Bassanufo, passou a compor o esquadrão de servidores para a defesa do Hospital Esperança. Aí eu trago esse último exemplo aqui de Lampião, e cara, muito que a gente falou aqui, acho que a noite toda, né? A questão de que a gente vai fazer besteira, a gente faz besteira, a gente encara, vai descobrir que tem besteira, mas aí quando a gente tiver essa condição de entender que tem besteira, quando a gente tiver a condição que a gente errou, né? A percepção que a gente errou, a gente não fique, né? Se martirizando, se culpando. Eu acredito que, pelo menos aqui dentro, tem nós todos até erramos, mas não o que a gente quer. Eu sei que é errado, eu vou fazer. E isso, realmente, eu acho que nós já temos as coisas mesmo de fazer. Fala um monte de besteira, né? A gente às vezes age com impulso e tudo mais, mas a gente se arrepende, volta, pega uma oportunidade, faz diferente. Gosto muito de falar, eu trago para mim um ano de trânsito. Meu carro fecha tudo, eu fico tudo preto. Aí, para que faz isso? Porque eu posso xingar à vontade, ninguém é mas assim, não, mas porque eu fico olhando pro cara que me tranca, mas ninguém vê. Aí toda vez que eu tô olhando, eu falo, porque tu tá olhando assim, não fica da tua, ele tá vendo. Não tá vendo, tá pronto. Então assim, mas tem vezes outro que a gente pede paciência, busca de novo também, tudo mais, então assim, aquele negócio, olha, errei, hoje eu fiz, não foi legal. Você sabe que não foi legal. Você pede um dia para fazer diferente, você faz tudo diferente. Então, basicamente essa questão aqui, claro, a gente está no nível aqui, né, mas vamos chegar, não é que a gente vai isso com a vida da gente, né? A gente vive em constante divulgação e que a gente não esteja sempre angariando mais problemas para a gente. Eu sempre gosto de dizer assim, poxa, vamos tentar sair daqui nessa encarnação sem ter adquirido nada, para não vamos poder já. A gente vai voltar melhor, a gente vai voltar numa condição mais legal, a gente vai voltar. Oi? Poxa, é isso mesmo. A gente vai voltar numa consciência maior. É o despertar da consciência. E só para finalizar, eu fico me perguntando, eu já falei isso aqui algumas vezes. Espíritos que têm a consciência da reencarnação, que não participam do seu planejamento reencarnatório. Quantos deles não queriam estar aonde nós estamos hoje? Não estou falando da vida de novo, mas de ponto de consciência, entender a doutrina dos espíritos o mínimo possível. Saber que é real, entender nossa condição e saber o que a gente tenta fazer. A gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Agora, como a gente vai agir com as adversidades da vida, é de cada um. Vai ver que vai vir uma porrada muito grande aí, vai vir, porque eu não vou aceitar, vou achar que é injusto, que não é assim, e vou me desvirtuar. Pode acontecer. Sim. Pode, não pode. O único espírito que encarnou aqui não tinha nenhum perigo de falhar foi Jesus. Né? Kardec tinha substituto. Então, que a gente tem eu gosto de fazer essas comparações, porque é muito importante, gente. Ter a consciência que a doutrina dos espíritos dá para a gente é muito bom. Viver no mundo de provas e expiações, com os prazeres terrenos, e hoje em dia
Com eles batendo aqui na nossa porta e já quase está pagando, né? Está pagando já, porque hoje em dia você sabe que você, se você for filmar com os pés na escola, você ganha dinheiro. Pagando para poder ter prazer. E a gente dizer que não quer por escolha é muito legal. Gente, valeu. Aqui foram os livros que eu peguei. Semana que vem, temos 3 semanas agora com o Ricardo. E o filme? É isso que eu perguntava. O filme vai dando a coisa. Eu vou pesquisar agora. O Ricardo vai me levar para onde agora? Ricardo, qual é o teu? Esqueci. Penas eternas. Eita, Penas eternas. Sofrimento não tá bom, né? O purgatório vai continuar. E tá nele Aí até. não se preocupe não. Depois de Ricardo, eu vou levar você para o mundo dos anjos. Vamos lá, gente, viu aí? Lampião, que foi Lampião, fez do que fez, reconheceu o erro e está trabalhando. Imagina a gente, está andando bem menos do que ele. Temos solução, né? Nesta encarnação. Essa encarnação. Então, nada de ficar imóvel, né? Se culpando, porque imobiliza, a gente não cresce. Errou, e agora? Vamos consertar o erro? É assim? Levando e sai, vai Vamos esquecer. fazer de novo, né? Então vamos agradecer, gente, agradecer a aula, agradecer a Bruna aí por trazer esse conhecimento, esse estudo, para que a gente cresça em grupo, estudando, é bem mais fácil. Doente, é quase que novinhos, vai, vem. Vamos lá, vamos pedir a Cindy Clay para fazer a prece de agradecimento. Querido irmão Jesus, queridos irmãos espirituais, estamos todos muito felizes pela gratificante aula e colaboração de todos aqui, onde o aprendizado, as reflexões servem para nosso melhoramento. Obrigado a Deus por ter nos permitido dar a oportunidade dessa encarnação. Que possamos, Mestre Jesus, fazermos o nosso melhor. Possamos fazer com vontade, com alegria, com fé, com esperança. E sempre acreditar que nós vamos, um dia, fazermos o melhor que hoje. Obrigado por essa casa espírita, pela oportunidade do aprendizado. E te agradecemos de forma de prece, que possamos continuar, Senhor Jesus, sermos todos nós, seus pequenos colaboradores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje, perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos confortam Deus. Não nos deixes a invitações, livrai-nos. Assim, Senhor Jesus, possamos falar para o nosso amigo Ricardo, para que possa dar finalizado a nossa Paz, luz e harmonia. Interestelar. Inter. É. Tá com Brad Pitt, né? Não.